Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Ana Cecília Landi, maratonista 21 vezes, mãe e fundadora do projeto Mulheres que Treinam Muito, e ela vai contar um pouquinho da sua história hoje pra gente. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Ana Cecília Landi. Que prazer! Muito legal! Que prazer ter você aqui. Vamos trocar muita ideia sobre corrida, sobre maternidade, sobre treinamento, sobre mulheres que treinam muito. E muito feliz que você está aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Para quem está assistindo pela primeira vez, Recovery Resenha, uma resenha muito tranquila, muito leve, durante uma sessão de recovery. Quem nunca fez uma sessão de recovery, o que você acha? Tem que fazer? Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Tem que fazer. Ainda mais você, corredor, ainda mais você que pratica atividade física. Vai ser muito bom pensando na sua saúde, pensando totalmente na sua performance. Então, vamos trocar ideia? Vamos. Show de bola. Você vindo da 21ª maratona? Sim. Semana passada. Semana passada. Tá inteira já? Tô ótima. Já correu? Já corri. Tempo recorde. Geralmente eu me dou uma semana de férias. Essa semana eu corri na 4ª. Me achei radical. Pô, muito radical. Achei muito ótimo. radical. Não, mas segunda tava incrível. Foi ótimo. Foi uma... E inteira, completamente recuperada. Show de bola. Não faço mais que minha obrigação, mas foi uma prova tranquila. Eu corri gostosinho, nada que fosse me arrebentar. Sem pressão, só pra curtir. Totalmente. Maratona de São Paulo é pra fazer no amor. Show de bola. Pra começar, jogar energia lá em cima. Não, tranquilo, é de leve. O que é mais difícil pra você? Fazer uma maratona inteira na esteira ou explicar para suas alunas a importância de treinar força quando for correr? Fazer maratona na esteira é tranquilo, faço uma aqui agora. Agora, convencer essa galera de que o fortalecimento é base, tem dia que é complicado. Tem dia que eu preciso... Sabe quando você tá falando com um paciente que você percebe que tem o paciente visual, o auditivo e o que precisa de dados? Sim. Às vezes eu uso essas três e a pessoa ainda não... Mas por que parece que, pra você, o que parece que acontece com o corredor? Que ele fala, não quero correr, vou ficar muito pesado, sendo que é justamente o contrário. Se você fizer treino de força, você vai conseguir correr melhor. Exato. Eu acho que a gente já tá mudando isso. Nós profissionais da saúde, essa fatia de influenciadores que tem essa postura e esse papel importante, assim, a gente já tá mudando um pouquinho isso. Mas eu acho que vem desse lugar de... Principalmente mulher, que acha que vai ficar muito forte, corredor e corredora que acha que vai ficar pesado e vai atrapalhar na performance, e também de treinamento inadequado, né? Se você faz o treinamento que não é adequado para tua corrida, você pode sim ficar de fato pesado e não necessariamente potente, não necessariamente rápido, não necessariamente eficiente na corrida, né? E das suas alunas, dos seus alunos, você treina só mulheres ou treina homens também? Eu agora treino só mulheres. Agora treina só mulheres. Uhum. Como que foi pra chegar nisso? Qual que foi o caminho pra chegar nisso? Minha nossa. Eu venho de uma academia de musculação, de personal, e eu brincava que eu era cota, primeiro, de mulher e de corredora. Só tinha eu e a Vera Saporito, que é uma ultramaratonista incrível. E nós duas éramos as duas mulheres, assim, mais experientes da academia e duas corredoras. Então eu lembro que pra aprender a dar aula, eu treinei bastante. Eu treinei muito musculação, justamente pra tipo, se eu vou te treinar, se eu vou te dar um exercício, whatever lá, uma remada, eu tenho que saber fazer a remada. Pra demonstrar e pra saber, você vai agora, pode ser que você vai sentir isso aqui, ali, enfim. E pra corrigir então, também. E pra corrigir. E eu lembro que eu mergulhei muito, assim, na musculação. E acho que é por isso que eu gosto tanto até hoje. No fim das contas, as coisas se encaixaram. Mas naquele começo, a gente tá falando de 2015, tudo bom? Sofrido? Aí, a cara. A gente, joga aqui, a careta, joga a careta pra cá. Não me conta mais. Poxa, é assim que a gente vai hoje. Bacana, no amor. Legal. E eu achei genial. Bom,
E aí, eu lembro que em 2016, eu já tinha um pouquinho de experiência ali, o dono da academia falou, você tem tudo para ser uma grande treinadora de mulheres. Na época, dito que quando a gente tá no começo da carreira ali, não sabe muito bem o que você tá fazendo da sua vida, só estudando educação física, ou física, enfim, aquilo quase me ofendeu, assim, porque eu tinha uma fila de caras pra treinar comigo, porque eu era grandona, sempre gostei de ser musculosa e tal, né, de ter essa hipertrofia. Tinha uma fila de cara, não tinha mulher nenhuma, as mulheres da academia mal olhavam pra mim, porque eu era gigantesca pra elas. Eu falei, gente, o que você tá falando, homem? E eu lembro que foi... Exato, o que você pensa que é? Olha essa fila, você quer treinar comigo? Tipo... E aí, essa chave só virou depois que a Duda nasceu. Porque era pandemia, eu tinha que mostrar o meu processo de pós-parto, de treinamento ali e tal. E, querendo ou não, eu falei com mais mulheres, né? Então, o meu perfil e o meu trabalho foi se moldando para o que eu tô vivendo é um pós-parto. Então, mais mulheres vão se aproximar de mim. E em dado momento, em 2020, eu olhei e falei, cara, vamos, né? Assim, por mais que eu transicione de novo para um público misto algum dia, eu acho que agora é esse momento de falar com essas mulheres. E mais do que isso, mais do que a minha própria facilidade de falar com mulheres, por motivos óbvios, eu acho que eu notei como não tem esse público. Como não tem esse público, né? Não tem. Como não tem treinadora mulher, como não tem treinadora que treina mulher. Geralmente as mulheres estão de um lugar muito secundário nas assessorias. E aí eu comecei a estudar o meio, ver as assessorias que já tinham ali quando a pandemia se flexibilizou. E aí o Mulheres tomou um pouco mais de forma ali em 2021. E hoje é só o que faz sentido pra mim, é muito louco isso. Quando eu retomo a história, eu falo, gente, é verdade, eu super me ofendi. Mas porque eu não enxergava a possibilidade, né? Sim. E eu acho que justamente por ter essa fila de homens querendo treinar com você, acho que fica um pouco mais difícil de conseguir enxergar isso. Outro jeito. Fala, meu, não tem como. Quem vai pagar meu salário, quem vai me trazer mais clientes, são os homens que vão treinar comigo. Quando, na verdade, era completamente o oposto. Era completamente o oposto. E a maternidade, pelo que você falou, foi a Duda ter nascido que virou um pouco essa chavinha. De trazer o público feminino, principalmente para treinar com você. Teve uma pergunta no Instagram, o Rafa que fez essa pergunta. Oi, Rafa. Quais que foram as dificuldades e o apoio que você teve de outras pessoas para criar Mulheres que Treinam Muito, um grupo que treina só mulheres? Eu lembro de pensar no nome do Mulheres no meio de uma maratona bem antes da Duda. Eu tinha vindo do meu melhor tempo de maratona em 2018. E aí na maratona seguinte, eu tive que compensar muito o meu trabalho. Bruno? Eu tive que compensar muito o meu trabalho. 21 maratonas, o corpo pede recovery. Exato. Eu tive que compensar bastante trabalho. Eu não estava formada ainda. E para fazer essa Porto Alegre bem que eu fiz, eu tive que treinar bastante, assim, né? Logística e desmarcar um pouco de aula e tal. E aí, Porto Alegre foi em junho e a SP City era em julho, final de julho. E eu queria muito fazer a SP City, era minha primeira vez e tal. E aí eu lembro que eu não tinha tempo de treinar. Eu tinha, tipo assim, 40 minutos todos os dias. Pra maratona, isso é pouco. E aí eu lembro que o pessoal da academia ficava assim, Ninha, mas não vai dar, imagina. E aí, dito que, agora você sabe que eu venho de uma academia de musculação. Então era uma galera de musculação, falando que eu não ia conseguir treinar pra uma maratona com 40 minutos. Pra você. No fundo eu sabia que ia ser difícil pra caramba. Sabia. Mas eu olhava pra eles e falava, você tá falando que eu não tô treinando muito? Eu tô treinando muito sim, meu anjo. Se eu tenho uma hora e eu tô treinando 40 minutos, é muito que eu tenho. E aí começou a brincadeira do muito. E eu lembro que no meio da maratona, enfim, fiz a prova e tal. No meio da maratona eu falei, nossa, eu arrasei, treinei muito. E aí eu lembro de, tipo, jogar no celular, assim, um bloco de notas e tal. Mas o Mulheres só veio em 2019, meio, muito grávida ali, que também a brincadeira... Quando surgiu a marca. Quando surgiu a marca. Mas a ideia veio no meio da maratona um ano antes. Então o apoio foi meio a zoeira da galera da academia. Falei, não vou conseguir. Falei assim. Vou te mostrar o que tô treinando muito, sim, senhor. E é até hoje, né? Sim. Às vezes eu treino 20 minutos e falo, galera, é isso.
Esse é o muito de hoje. Exatamente. Tava falando com a Mari. Um beijo, Mari. Mari! E ela tava comentando justamente sobre isso. Quando eu falei que eu ia te entrevistar, ela falou, tentava abordar muito sobre o muito, né? E acho que conseguindo fazer esse paralelo entre Ana mãe e Ana treinadora, eu acho que, pelo menos do que você transparece no Instagram, é desse papel quase que de uma mãezona, não só faz o treino, entrega, não sei o quê, com pressão e tem que fazer nesse pace, nesse ritmo, tudo pipipipopopó. Não, é muito mais faz bem feito, de acordo com a sua... com o que der pra fazer. Não perde seu estilo de vida, não deixa de viver, não deixa de fazer nada, mas faz o seu muito. Acho que isso é muito louco, isso é muito legal. Quem não segue a Ana tem que seguir. Que é muito legal de ver essa proximidade que você tem com as suas alunas e do quanto que elas confiam em você, né? Então, pra conseguir entregar tudo. Hoje o trabalho se virou pra esse lugar, assim, eu me sinto real a mamãe pata, sabe? Que acolhe todo mundo. E também foi um ponto de conflito, acho que no ano passado, talvez, começo do ano passado, começo de 24, que foi quando eu entendi que eu gosto desse tipo de público, de mulheres, não necessariamente mães, mas mulheres iniciantes que não conhecem o mundo da corrida ou do treinamento, da musculação, enfim. Também tenho muita aluna iniciante de musculação, mas eu gosto de apresentar esse possível. E aí, o que você faz com o possível, minha filha? Aí já não é mais comigo. Se você quer ir para maior assessoria e fazer um sub-3 na maratona, te apoio, mas eu sei que a tua base foi feita de um jeito muito consciente, muito humanizado, muito humilde, muito sensível com você, porque eu acho que assim as coisas são mais sustentáveis ao longo do tempo, sabe? Sim. Eu quero ver essas mulheres, eu quero ver a Mari correndo pro resto da vida dela. Se vai ser meia a vida toda? Não sei, mas que ela nunca tenha uma abordagem minha ou de quem tá conduzindo o treinamento dela de um jeito que, não, desse jeito não. Não entregou o treino? Eu nunca vou ser essa pessoa, exato. Então o trabalho se divide, assim, né? Chega em alguns momentos, algumas mulheres falam, Ana, agora eu realmente preciso de uma abordagem mais cabeça de atleta, menos professora e menos mãe. Legal, então vamos procurar juntas, então, alguma outra assessoria ou algum outro profissional, enfim. Mas esse momento da base, assim, é muito meu lugar no mundo, sabe? Eu gosto de trazer as mulheres pra treinar. Pro esporte. Gosto muito. Tá cada vez mais fácil de fazer isso ou ainda tem uma dificuldade muito grande de apresentar para outras mulheres, de conseguir trazer outras mulheres pro esporte? Tá melhorando também. Tá melhorando? Tá melhorando bastante. Eu acho que justamente um pouco por essas coisas que a gente falou no começo a amostra tá melhorando, a amostra tá crescendo, então a gente tá vendo mais mulheres praticar e o jeito que essas mulheres estão se mostrando no esporte também é mais razoável. Não é só mulher atleta, eu nunca vou fazer isso. Tem mais de mim, tem mais de Maris, mulheres possíveis fazendo coisas muito legais. Que é desde... a gente não precisa falar de maratona. Às vezes, para uma mulher sair de casa 3 vezes por semana para treinar já é um baita feito. Já revoluciona a vida dessa mulher, sabe? Sim, com certeza. E aí, especificando ainda mais no grupo mulheres, né? Como que foi voltar a treinar? Você estava falando desse processo pós-parto. Como que foi voltar a treinar depois da Duda nascer? Meu Deus. Pode chorar, não tem problema não. Surto. Beijo, Duda. Fuca, te amo. Cara, eu lembro que a minha gestação foi muito difícil, em todos os âmbitos. E fisicamente, eu lembro que assim, eu já fui uma mulher gorda. E aí eu cheguei no meu peso máximo de novo. Então eu lembro que, durante a gravidez, ganhei 38 quilos. Caramba. Eu fiquei muito grávida. E eu sou uma mulher grande, exato. E aí eu lembro que, sei lá, eu ainda tava com 30 semanas e batendo 100 quilos. Eu falei, gente, o que vai acontecer depois que essa criança sair? Vai explodir, eu vou parir o Hulk. Será que só tem um mesmo? Vamos dar uma checada? Não tem uns 3, uns 4? Toda vez que eu ia pro ultrassom, eu falei, dá uma checada aqui, quantas crianças tem aqui, né? E aí, quando beleza, a criança saiu. E é aquele momento, literalmente, você já deve ter ouvido, o rolê começa quando você chega com a criança em casa. Porque no hospital você ainda tem uma
assessoria, ainda tem, tipo, médico, Tem uma você pode equipe falar. com você. Segura um pouquinho. Eu não sei dar um banho. Dá um banho pra eu assistir quando você chega em casa. Pra mim foi esse momento de, mano, agora eu preciso perder 40 quilos. Tipo assim, 40 quilos. tecnicamente eu sei fazer, Aham. mas assim, eu tô exausta, eu tô tipo, sei lá, a Duda foram 38, 39. A Duda nasceu com 4 e mais, sei lá, 5, então eram tipo 30 quilos. Mano, não sei por onde começar. Bom, aí eu paniquei uns 2 dias. Acho que é um tempo justo. Achei razoável. Considerando Achei razoável. 30 quilos, 2 dias tá ok. Uns Podia ter 2 sido dias bem ali mais. parada, tipo assim, olhando pro nada, apenas não deixando a criança morrer. E aí, quando eu comecei... E ela nasceu numa época muito específica, né? Ela nasceu no fim do ano. Muito fim de ano. Então, eu lembro que o ano começou, tipo, 1º de janeiro eu falei, vamos. Aí, aquela humilhação, né? Sobe na esteira, ver quanto aguenta, correr. O cardio eu não tinha perdido tanto porque eu não parei de correr na gestação. Você correu até Mas que eu mês? corri até o 6º. Até o 6º. Depois ficou chato, não é que não era possível, mas tava tipo assim, ai, mó saco, né, barrigona aqui na frente, eu ficava batendo na esteira, tipo, não achava legal. E eu parei. Mas isso já mostra que dá pra continuar correndo. Mulheres grávidas que estão assistindo aí, dá pra continuar correndo Dá. com orientação médica, controlando parâmetros. É, frequência e percepção de esforço, o grande lance é, a gente não pode... A câmera tá aqui? Câmera 1? Câmera 2. Chique. A gente só não pode criar estímulos novos e ter estímulos novos. Então, se eu sou corredora e faço musculação, eu não vou começar uma escalada agora, grávida. Sim. Então, por isso também é importante você... Eu falando com a câmera, eu tô mexendo na... Por isso é muito importante você ter o seu rolê. Tipo, você ter uma atividade pra quando você engravidar, se for, obviamente, tu desejou, se vier, você ter coisas pra fazer. O que mais acontece, isso ainda, vamos focar aí na geração da Duda, que a gente vai tentar mudar, nossa saúde no geral, é mulheres que não têm atividade física nenhuma. Então, quando se vê gestante, tipo, a musculação tem que ser muito... Tipo, porque ela tá saindo do nada, então não dá pra começar a correr, não dá pra começar a fazer quase nada. Então, enfim, fica aí esse recado. Mulher que quer engravidar, tenha o seu rolê físico, porque é muito importante. Vai facilitar muito o processo da gravidez, Tudo, o o pós-parto, revoluciona o rolê todo. E aí, eu entendi onde eu tava ali no... Você sabe que aqui é por causa do Corinthians, né? Então tá tudo bem. Nem tá tão ruim, né? Eu sei que tá pressionando a mais, cara de pau. Nossa. Quem tá só ouvindo no Spotify, é melhor olhar o vídeo agora. Nesse momento. Mas tudo bem, vocês vão ficar do meu lado. Aí a Duda nasceu no final do ano. Duda nasceu no fim do ano. E aí, dia 1º de janeiro, eu lembro de falar pro pai da Duda o seguinte. Eu sei que eu vou recuperar. Eu sei que eu vou ter, tipo assim, o corpo estético da minha vida, porque eu vou viver isso de fato. Mas 80% dessa carga é porque eu sou profissional da saúde. Se eu fosse, tipo, funcionária do correio, eu não ia recuperar 1 quilo nos próximos 6 meses, assim. Eu ia simplesmente largar. Deixar o corpo. Exato. Assim, plena consciência disso. Isso é muito louco. E aí eu não tinha muita opção, porque eu tinha que, durante a gestação, eu meio que cultivei um pouquinho mulheres, mas não tinha botado pra jogo, não tinha Instagram, não tinha nada. Só mostrei que, de fato, eu treinei até um dia antes dela nascer. Eu falei, cara, eu tenho, tipo, uma baita ferramenta aqui na mão, vamos ver o que que dá. E aí eu saí dessa academia, comecei o trabalho do Mulheres, enfim. E aí eu... Você apostou tudo no Mulheres, você saiu pra fazer só o... Caramba. Aliás, eu queria sair, veja bem, eu descobri a gestação em tipo abril ou maio, sou muito ruim de contas, agora eu não vou saber fazer x-9. Eu já tava grávida bastante, e aí eu tinha marcado uma reunião com o dono da academia pra pedir demissão. Logo antes de você descobrir? Antes de descobrir, tá? Tipo, marquei, sei lá, na quarta-feira a reunião pra segunda. Segunda-feira acordei, fui tomar um café, enjoei com café. Aí eu falei, só tem uma coisa que me faria enjoar com café. E eu não tô planejando isso. Os meus divertimentos pensaram exatamente isso. Eles estavam assim, ó. Surto. Botão vermelho. E aí a reunião, eu nunca vou esquecer esse dia, era às 9. Eu saí de casa tipo 8h30, passei na farmácia, fiz o teste, voltei pro café positivo, cheguei na reunião
E aí ele assim, e aí, o que você quer falar, né? Tão importante, marcou reunião, não sei o quê. E eu falei, então é que eu preciso de uma sala com cadeira e ar-condicionado. É isso que eu preciso. Aí ele, não, mentira que você marcou uma reunião pra me falar isso. Eu falei, é isso que eu preciso. Uma sala, estrutura, chega de ficar me humilhando na sala. Lá embaixo. Meti o loucaço da minha vida. Você não falou que tava grávida? Eu não. Eu tinha certeza que você tinha falado que tava grávida. Não, sei lá, se... Tem aquele rolê de, tipo, esperar X semanas. Eu falei, o quê? Não tinha contado nem pro pai ainda. Eu falei, não vou falar nada. E aí ainda tomei esporro, porque eu peguei a agenda do cara pra falar que eu precisava de uma cadeira. Ele falou, pega qualquer sala, qualquer cadeira, coordena lá o card, sai da minha frente. Beleza. E aí volto com o arrependido, tipo assim, eu tava grandona, tipo, vou pedir demissão, vou usar reserva, corta pra preciso comprar fralda e continuar nessa academia que eu não quero mais estar. E aí eu só consegui fazer esse movimento de sair da academia depois que a Duda... Mas era super pandemia, a Duda já tinha tipo 1 ano e meio quando eu de fato saí, porque a gente ficou em casa, né? Uhum. E também facilitou muito isso pra mim de... Tipo, eu tinha uma esteira em casa. Isso foi muito legal também. Eu sabia que ia ser muito difícil de voltar. E aí eu aluguei uma esteira antes do aluguel de esteira ficar hypado. Tá, você pagou barato. Paguei muito barato. Foi incrível ver o hype da pandemia das esteiras e a minha esteira já tá lá. Eu só troquei, né? Porque eu peguei uma esteira bem basiquinha e depois eu coloquei uma esteira maior zona, assim, pra continuar correndo, que aí foi quando eu já tava correndo mais. Mas eu fiquei uns 9 meses pra perder os 20 2 partos. Altos quilos. 2 partos. 2 partos não, 2 gestações, né? Bizarro, como foi difícil. Mas ter essa autocobrança de que eu preciso mostrar que eu sei fazer isso. Uhum. Se eu mostrar em mim que eu sei fazer isso, pode ser que dê certa credibilidade de alguma mulher chegar em mim e falar, com querida, certeza. Quero correr, quero perder X quilos, quero, enfim. E aí ditou bastante, assim, meu trabalho é assim até hoje. E como que você já atendeu, já tava com alguma aluna que engravidou e continua treinando com você? Teve alguma já? Algum caso? Já. Na maratona, inclusive, eu vi... Nossa, eu me senti muito velha. Porque eu dava aula pra ela engravidou. Aí eu continuei dando aula. Aí ela, enfim, teve o filho, continuei dando aula, teve outro filho, continuei dando aula e os 2 estavam lá na maratona. E aí eu passei, eu fiz assim, quantos anos? Exato! Eu vi essas 2 crianças na barriga, meu Deus do céu, quanto tempo eu tô fazendo isso? Foi muito fofo, mas me bateu o negócio aqui. E como que foi pra essa mãe, vamos usar o exemplo dessa mãe, pra ela voltar a treinar, como que foi a conversa, todo esse processo junto com você? Então, de novo, é isso de como eu já tive a experiência, eu sei chegar de um jeito razoável, né? Hoje já tenho bastante experiência com gestante e com puérpera, acho que mais com puérpera. Gestante, mesmo tendo essa informação, mesmo tendo a minha experiência assistida, ainda rola um receio de treinar grávida. Mas, tipo, a criança nasce, eu tenho... Aninha, nasceu hoje, sexta-feira a gente conversa. Tipo, elas querem já treinar começar. E aí eu me sinto, tipo assim, meu trabalho tá sendo feito. Porque realmente tem essa segurança de vou ter um treinamento adequado, progressivo, né? Obviamente ninguém pare e sai correndo. Mas a conversa tem que ser muito... Não é tão diferente de uma mulher que não tem filho, assim, mas vai pra esse lugar de... Tá tudo bem se a criança tiver uma cólica e você não dormir e amanhã você não treinar, tá? Só me avisa que a gente... Tipo, e o que mais acontece quer que eu vá segurar uma criança pra você? Isso... Total. Isso faz toda a diferença, assim. Pra ela conseguir fazer 15 minutos de bike, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ou olhar pro teto mesmo. Às vezes o treino é tipo assim, só sai daqui. Exato. Vai lá no cinema. Leva minha criança pra dar um rolê. Exato. Tipo, vai lá você, eu fico aqui. Muito, nossa, hoje eu não dou mais tanta aula presencial, mas eu tenho uma aluna, a Gabi, segurei muito o filho dela. Mas muito, assim, tipo assim, Ana, só... a babá não veio, ou só dá pra treinar se segurar o Chico. Tá bom. E aí eu ficava com o bebezinho, assim, tipo aquela aula com filhotes. Sabe, aula de yoga? Puppy yoga. É o meu sentimento, tipo, meu Deus, é um bebê, que delícia trabalhar assim. Não, legal demais. E durante a pandemia que você falou da esteira e tudo mais, você falou que é muito mais difícil convencer as mulheres a treinarem força. Mas como que foi fazer... Não foi sua primeira maratona, obviamente. Mas como que foi fazer uma maratona na esteira? Que mental que é esse? Meu pra Deus. fazer uma maratona na esteira? Você viu que eu tava cansada.
Também foi um pouco nesse lugar, assim, de... Eu vou me provar que eu consigo fazer isso, porque tá muito difícil. Foi, assim, a gestação. O parto não, porque, enfim, é um momento muito pontual, mas o pós também foi muito difícil. Então eu lembro de... Acho que é o único momento que eu me coloquei nessa cabeça de atleta na minha vida, assim. Eu nunca tive cabeça de atleta, mas nesse pós-parto, a primeira maratona ainda era na esteira ruim, então a Duda tinha, tipo, 9 meses, e a segunda ela tinha 1 ano e meio. E eu lembro que eu fiz a periodização, coloquei num quadro branco lá em casa, aí era metade do quadro branco, era a rotina de sono da Duda e os meus treinos. E eu precisava provar pra mim que eu ainda, principalmente, gostava de correr. Eu tava super aberta à possibilidade de não gostar mais. De tão difícil que tava, assim, de tão... E aconteceu muito com muita gente na pandemia, muita gente, eu me incluo nisso. Eu parei de correr depois da pandemia. Sim. Eu corri a meia maratona, fiz algumas meias antes da maratona, antes da pandemia. Corte. É um corte. Tipo, perdi um pouco do brilho na corrida durante a pandemia. Acho que por não poder sair, por não poder treinar fora. Treinar na esteira pra mim é um surto, caos. É um caos. E eu também não tinha uma esteira em casa. Talvez se eu tivesse em casa fosse um pouco mais fácil. Mas... voltar e perceber que ainda gosta de correr, acho que foi um dos grandes desafios. Esse foi o trampo. Sim. Esse foi o trampo. E aí, quando treinando pra primeira, falei, eu gosto, assim. E aí a dinâmica era outra, né? Porque eu tava acostumada com, no máximo, tipo assim, Bruno, hoje a gente pode treinar às 4 ao invés de 3, porque aí eu corro 2 horas ao invés de 1. E aí você fala assim, e aí eu corria 2 horas e treinava pra minha maratona. Essa era a dinâmica que eu tinha. Depois da Duda, a dinâmica era que a criança aqui, se ela chorar um pouquinho mais alto, desce da esteira, minha irmã. E vai socorrer a criança. E aí, entendendo, né, e administrando o quanto ela conseguia ficar, então o barulho da esteira virou ruído branco pra ela, então a gente ia se entendendo os horários do pai, quando, tipo assim, fica com ela porque eu preciso treinar 3 horas. Era um grande surto na minha cabeça, mas eu tinha tempo por conta da pandemia, tinha o lugar, tinha a possibilidade de pedir ajuda, enfim. Então as coisas foram acontecendo, mas o mais difícil foi resgatar esse lugar, assim, de cara, eu ainda gosto. Longa eu ainda gosto. E no meu pós-parto eu fiquei mais magra do que antes. Do que antes de engravidar. Eu perdi demais, assim. Entendi. Perdi, tipo, 45 quilos. Ficou só a carcaça. Então eu fiquei muito leve. Então eu tive a oportunidade de explorar esse meu momento leve, né? Eu nunca fui uma corredora leve, nem rápida. E aí essa segunda maratona já foi pra, tipo... Eu bati o meu tempo de Porto Alegre na esteira. Gente, que isso? Como assim? Tem um filme. Então foi muito legal, assim. Eu explorei bastante coisa. Eu acho que, apesar de ter sido muito difícil, foi um período ali, uns 14 meses que eu me conheci bastante como corredora. Mas eu precisei resgatar o quanto eu gosto de correr longa. E bateu, assim, muito mais do que antes. Antes era tipo assim, eu faço. Hoje é tipo, é meu rolê. Não me venha querer que eu corra rápido, 5K, 10. Eu gosto de, tipo, ser capaz de ir muito longe, assim. E foi essa época que me carimbou, sabe? Boa, show de bola. Quero falar mais sobre maratona, mas vamos virar a barriga pra baixo e a gente continua a conversa. Fechou? Depois dessa bronca aqui no off, que eu tomei por ter corrido. Não, mas eu exponho pra vocês. Ele fez uma prova de 10K muito rápido, sem treinar. Isso, orgulho gente. Do físio, orgulho da treinadora. Isso, porque ele é do cartório, né? Não sabe. É casa de ferreiro, espeto de pau. Claramente. Mas enfim, voltando. Desse lugar que você encontrou que a maratona realmente é a sua distância, longa distância realmente é o que você gosta de fazer. Como que é? Conta pra quem não corre, pra quem não pratica corrida nessa intensidade, conta como que é um processo para uma maratona, de uma forma bem simples. Tipo, se for explicar pra Duda, isso aqui é um treino para uma maratona. Bom, a maratona tem 42 quilômetros, 195 metros, então no dia da prova você vai percorrer essa distância toda.
E quando a gente fala de longa distância, ou de qualquer distância alvo, na verdade, a gente nunca treina para ela exatamente naquela distância, né? Então a gente idealmente não corre 42 em treino. Só que a gente tá falando de uma distância muito alta. Tanto meia maratona quanto maratona não é tão razoável de se colocar na rotina. Então, o treinamento, idealmente, tem que ser distribuído numa progressão muito razoável, primeiro para a tua vida e para o teu treino ali, né? Então, a gente separa, né? O sonho de princesa, tipo, Bruno, você vai fazer a tua primeira meia maratona. Então, a gente vai começar com o volume que você já tá mais acostumado a treinar e vai colocando volume semanalmente. Aí é individual essa conta aí de quanto vai subir por semana, principalmente para te dar segurança nesse volume. Então é importante que você vá criando segurança e experiência conforme esse volume de corrida subir, essa quantidade de quilometragem durante a semana subir. Como vai ser dividido esse treino, que tipo de treino que você vai fazer, isso também é muito individual. Mas é importante que você passe por esse ciclo de maratona ou de meia maratona de um jeito muito possível ali toda semana. E não que você saia de 15 quilômetros no sábado e no outro sábado você vai correr 28 do nada. Então é de pouquinho em pouquinho, justamente para você ir sentindo e principalmente para o seu corpo se adaptar a esse tipo de estímulo, né, fisicamente falando. E, paralelo a isso, tem o treinamento de força, que também é dividido em tipos de treino, justamente para você ser capaz de aguentar tamanho e volume de corrida. Então, as duas coisas são primordiais de serem conduzidas de um jeito muito gentil. Acho que essa é a palavra. Acho que, claro que a gente tá falando de pessoas normais, né? Eu não corro pra ganhar maratona. Mas por exemplo, na segunda-feira tá ótima. Esse é o meu grande objetivo. Conseguir correr uma voltar maratona pra e vida. segunda-feira buscar criança na escola. Então, Sim. acho Passear que com a medalha. Exatamente. Se precisar correr atrás de um ônibus, atrás de um Uber, eu consigo. Acho que esse é um grande life goals, assim, pra mim na maratona. Então, o treinamento, essas duas partes, tanto treinamento de corrida quanto treinamento de força, tem que ser gentil a esse ponto, de te apresentar uma progressão de esforço mais possível com a tua vida ali. Acho que esse é o jeito que eu encaro a maratona, né? Obviamente tem gente com mais cabeça de atleta que paga um pouco mais caro que eu, com certeza. Mas eu acho que é um jeito gostoso, assim, de Eu acho que viver. Vendo muitos pacientes que passam aqui com a gente na Olimpo, comigo, com os outros físios, maratona é muito uma escolha, como um todo. Então você tem que escolher o momento, você tem que estar pronto para aquele momento da sua vida, porque tudo vai mudar sua relação com o esporte, vai mudar sua relação familiar, com você mesmo, Sim. com alimentação, com Sim. seus amigos, com tudo. Então, você tem que querer muito. Além de ser uma escolha, você tem que querer muito. Sim. Independente do objetivo que você tenha, seja sua primeira, seja um recorde pessoal. E aí a gente vê muita gente se frustrando por colocar isso na rotina só porque tá no hype da corrida. E aí lesiona, e aí perde o tesão na corrida, começou a correr agora e já quer fazer uma longa distância. Chega muita gente pra você assim, por exemplo, comecei a correr faz um mês e meu objetivo é completar um Ironman. Chega. Correr uma maratona sub-3. Chega muita gente ainda pra você assim? Chega muita gente. Eu acho que mais, não na parte de performance, mas muita gente visando a maratona sem ter entendido ainda O que é a maratona? o que é. E que de fato é uma escolha. Você realmente tem que escolher. E é muito difícil você ter esse discurso com a pessoa que nunca fez a maratona. Como é que eu vou explicar que numa terça-feira ela vai correr 18, que na quinta tem um intervalado que vai dar mais de 22 e domingo ela tem 26? A pessoa não vai entender isso. Ela só pode entender o que é isso vivendo isso. E aí ela vai chegar aqui na segunda na físio, exausta, e na outra terça tem mais 18 e vai subir o volume e Não tem intervalo, não tem descanso, né? Não tem. Até tem mais perto da prova ali, né? Que o volume vai dar uma descida, mas assim, é muito difícil trazer isso em palavras, né? Então, por isso que, principalmente a gente que conduz esse trabalho, tem que ter um jogo de cintura muita coisa não é dita pro atleta ou pra atleta, porque não adianta dizer, a gente tem que esperar.
acontecer, tentar conduzir num tempo que tem espaço para erros ou espaço para... eu tenho muita mulher que tem essa questão com treinos muito longos, né? Tipo assim, eu nunca fiz 30, então eu tento dar a oportunidade dela fazer 30 várias vezes. Pra que ela chegue no 30 lá na prova e fale, 30 eu já fiz 6 vezes. Sim. Que tá beleza pra mim. E, enfim, tentar administrar esse tipo de coisa. Mas eu já tive poucos, mas me marca até hoje, óbvio, né? Que são os 2 casos, foram 2 caras, quando eu ainda não tinha só mulheres. Eu fazia o fortalecimento deles e os 2 queriam acompanhar as esposas. Na maratona? Na maratona. Tá. Eles não corriam. Ah. E eu lembro de falar, mas Entendi. gente, vocês não precisam fazer isso. Vai ser muito mais legal vocês estarem no 30 e altos. Tipo, com uma coquinha, com um abraço, sei lá, uma placa. E os 2 fizeram, e eu lembro, eu sempre pergunto a mesma coisa quando vem de primeira maratona, né? E aí, vão ter próximas? E os 2 falaram, de jeito nenhum. Eu nunca mais vou fazer essa jossa. Porque vocês são loucas. Bibi, vovó. Claramente eles não fizeram a escolha de viver uma maratona. Exato. Claramente. Exatamente. Foi por insira aqui o seu motivo. Cara, tá muito ruim isso aí, tá? Tá sofrido, eu tô sentindo, tá duro aqui. Tô vendo, você tá aí há 8 minutos. Ai, muito legal o recover, gente. Faz, viu? Vai ser bom pra você que tá fazendo ciclo de maratona, Muito ciclo de legal. meia maratona. Muito Precisa. bacana. Você fez bastante recovery no ciclo? Muito bacana, eu faço. Toda semana? E você tá falando que tá ruim. E ainda tá ruim, então assim. Não te salva também, não é um milagre. Nunca fica gostoso. Durante nunca nunca fica gostoso. Nunca fica gostoso, mas fica pior se não fizer. E se espaçar muito. Olha um corte aí. Olha aí. Se fizer uma semana e aparecer 4 semanas depois, vai ser horrível. É que nem tirar a sobrancelha. Quanto mais você adia, pior fica. Eu não tenho essa experiência, mas mulheres que estão assistindo com certeza vão ter. Nossa, sim. Isso é uma das coisas que, conversando com meu pai mesmo, que ele vai fazer a primeira maratona dele esse ano, inclusive. Ai, que legal. Eu acho que tem que ser prazeroso o processo. Então é uma escolha, você querer fazer a maratona, você ter o objetivo de completar, beleza. Mas se o processo não for gostoso, se o processo não for gentil com você, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque vai ser uma experiência péssima, assim como esses 2 casos que você comentou. Então, não tem porquê você sacrificar muito treino por alguma coisa que você não tá curtindo. Não tá afim, exato. Não tá afim. E é muito difícil. Ano passado eu desisti da maratona de Brasília. Porque eu vi nos meus treinos que correr tava chato. Essa foi o motivo. Eu lembro de abrir o WhatsApp e mandar pro meu treinador. Cara, já tem uns 4, 5 treinos que eu simplesmente não tô achando legal correr. E eu me recuso a ser essa pessoa que corre achando... Ai, não, o ciclo de maratona é assim mesmo, porque cansa. Não, claramente eu tô cansada. Cansada a nível de achar a coisa que eu mais faço feliz da minha vida chato. Então, assim, eu vou abrir mão dessa prova, não vou fazer. A gente se fala ano que vem, né? Faz aí sua arte, sua magia de se fazer o volume. E aí, cara, eu vou pra São Paulo, eu vou fazer outra maratona e tal. Cara, como foi libertador, assim, pra mim de abrir mão dessa prova, descansar e começar o ciclo pra essa maratona que eu fiz semana passada. Eu comecei em dezembro. Então eu tive, tipo... Brasília era em dezembro. A Brasília era em novembro. Então eu descansei, sei lá, fiquei uma semana sem correr. E, cara, comecei outro ciclo muito mais tranquila, muito mais... E assim, São Paulo foi maravilhoso. Foi uma prova linda do começo ao fim. E, mais do que isso, o ciclo foi muito gostoso. Apesar de ser, né, é muito custoso. Custa, é exatamente isso. A Duda percebe quando eu tô em preparação. O meu trabalho percebe quando eu tô em preparação. O meu sono muda. Eu não posso simplesmente ficar vivendo a vida de jovem. Porque eu realmente não aguento. Mas se eu sei que eu tenho treino o dia anterior inteiro, tem mais água, tem isotônico, a coisa que a gente pensa, a gente vem mais pra físio. É realmente uma escolha. Eu gosto muito de fazer essa escolha, mas depois do ano passado eu entendi que ser capaz de fazer essa escolha é muito legal. E quando eu não era capaz, eu não escolhi. Foi muito mais legal, assim, admitir. Sim. Mas eu lembro como foi difícil, assim, contar pras pessoas que eu desisti de uma maratona. Entender que eu tava desistindo. Absorver isso. Nossa. E falar, não, beleza.
Porque é isso, Tá né? tudo bem. Esse lugar da corrida que a gente tá hoje é esse de só vale se for maratona, só vale se for rápido, só vale se for major. E não, cara, a corrida tem que ser legal no seu treino de 5K, tipo, gostosinho. Tem que ser legal no seu muito. No seu do dia, entendeu? Tem que ser legal. Senão, você nunca vai chegar na maratona se o básico não for legal, sabe? Sim. E essa evolução, acho que até disso pegando do básico. Por exemplo, a pessoa quer chegar na maratona. Ah, comecei a correr agora, nunca fiz uma prova independente de prova ou não, mas nunca correu 10 km. E já quer fazer uma maratona. Além de todo o processo, de curtir o processo e tudo mais, tem adaptações do corpo, fisicamente falando, fisiologicamente falando, que o corpo vai ser capaz de aguentar aquele estresse. Porque todo treino é um estresse, todo treino maltrata o corpo, enfim. E aí a recuperação, sono, alimentação, toda essa parte que a gente comentou. Considerando o treino físico, o treino de força, todas as suas alunas hoje treinam corrida e força com você ou tem algumas não que fazem? Necessariamente. A maioria é só força. Tá. E algumas corrida. 90% é força. Tá. E como que é esse contato seu com os outros treinadores? Porque considerando que também tem outro treinador, como que é esse contato? Isso é uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho e também foi um corte importante para mulheres, que eu cuidando só da força, eu consigo conversar com todo mundo, né? Eu consigo conversar com todas as assessorias, ou os treinadores ou as treinadoras, enfim, porque são trabalhos muito distintos. Meu rolê mesmo é treinar força, justamente porque eu acho que essa parte do volume de corrida, apesar de eu saber fazer de um jeito gentil, a maioria das minhas alunas, por exemplo, de força, elas não querem essa pegada gentil. Essa gentileza. Não querem. Que é a pancada. Esses 10% que tá na corrida comigo, querem. Tá. Mas a galera que tá em assessoria, tipo, que treina na The Run, não quer gentileza. Então, enfim. E aí, a minha postura, eu gosto muito de estar eu me sinto numa junta médica, sabe? Um episódio do House, assim. Tipo assim, nossa, a mulher sentiu tendão calcâneo correndo no Bruno Covas, era um treino assim, XPTO, e a gente tem 4 semanas até a prova. Deixa comigo. E aí eu coloco os exercícios mais adicionais, assim, porque ela, imagina, 4 semanas da prova, já não dá pra colocar uma rotina inteira muito específica, porque essa mulher já tá cansada. Sim. Então é tipo eu colocar um exercício, uma excêntrica de panturrilha, falar, confia nesse aqui, é esse aqui que vai te salvar. E aí a mulher também descansa, come fibra e, sei lá, vai no cinema e faz a excêntrica de panturrilha. E aí ela melhora. Então esse é meu trabalho, assim, em conjunto. Essa é a parte que eu gosto muito, acho que em algum momento eu vou fazer só isso. Só força. Só força. Gosto muito disso. De ser capaz de estar entre todos os níveis de corredora. Tem a mulher que... Na semana que vem eu tenho uma aqui que é ir pra sub-3. Legal. Semana que vem é Boston? Boston. Tipo, sub-3 em Boston sabe? Dureza, hein? Cara, é muito surreal. E aí é muito louco ela treinar comigo, que sou uma mulher gentil, entendeu? Mas na força eu sou mais... É isso, minha filha. Tem que fazer excêntrica de panturrilha também, senão o tendão não aguenta. Exatamente. Então essas adaptações são importantes. Recovery é importante, comida é importante, treino de força é importante. Todo detalhe importa demais no ciclo de... Acho que qualquer ciclo de corrida, mas quando a gente fala de longas, porque é muito ingrato, mas o dia da prova é o que define a prova. Você pode ter feito tudo certo, chegou lá, a temperatura caiu, deu uma cãibra, você não tinha cabeça para essa cãibra e acabou a sua prova. Então, eu gosto muito é uma prática que eu tenho nas minhas maratonas, mas eu falo bastante para as meninas também, que é ter todas as variáveis controláveis na mão. Então, tudo que você puder fazer que tá no teu controle, faça assim, chuchuzinho, sabe? Porque lá na hora faça bem feito. Você vai lidar com muitas coisas que você não controla. Sim. Então, temperatura, a lotação de prova, é a onda que largou errado, largou mais tarde, você não tinha gel. Sabe Deus o que pode acontecer. Então, é importante você ter as variáveis controláveis na mão, assim, com propriedade, sabe? E é isso, é não negligenciar o fortalecimento, é não negligenciar um recovery, é dormir mesmo. Tipo, se você sentir que tá cansada, bota meia hora mais de sono, se vira.
É isso. Só tudo isso, né? Só tudo isso. Pouca coisa para uma maratona, para correr 42, parece fácil. Muito tranquilo. Então, isso que a gente tá vendo, esse hype da corrida, de só vale se for maratona, só vale se for longa distância. Não, curte a corrida, cara, curte o processo. Exato. Aproveitar tudo isso, acho que vale muito mais do que o post lá, fiz 42 km, sou maratonista, e o dia seguinte que a pessoa não posta. Não levantou da cama. Não levantou da cama, ficou doente, não aguenta mais e fala, nunca mais eu coloco um tênis de corrida na minha vida. Poxa, então, tristíssimo, né? Sim. Mas eu tenho uma parte de mim que acredita que essa parte que deixa a gente indignada é uma parte muito pequenininha. Eu realmente acredito que tem muito corredor que nem liga para as maratonas que a gente faz, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, pra que correr tudo isso, menino? Eu corro aqui em volta aqui da pracinha, mó da hora. Tá ótimo. Tá bom pra mim. Mas na nossa bolha, nessa fatia específica que tem acesso a recovery, que tem acesso a maratonas, que viaja, que vive o hype, parece. Exato. Não tem gente que tá apenas correndo por correr, né? Sim, com certeza. E fazendo um paralelo, maratona e Duda. Você consegue fazer algum link de todas as preparações para maratona? Te ajudam? Como te ajudam para criar a Duda? Com certeza eu fico mais paciente com ela, com certeza. E eu acho que é uma característica minha pessoal, ser muito sensível, mas na maternidade eu sou muito... não é intensidade a palavra. Tipo, se ela me vem com uma queixa da escola, eu já quero ir na escola, Bruno, assim, chutando a porta. Leão. Só que, assim como na maratona, não dá pra eu acelerar no 28, né? Tem que esperar, sei lá, o 38, quem sabe, e aí se tiver perna no 38 eu acelero. E eu lembro, nessa preparação específica, eu tava há 2 semanas da prova e ela veio com uma queixa de uma amiguinha e eu queria muito ir na escola, muito. Tipo, e falar com a mãe da amiga, assim, eu já tava nesse nível, porque ela veio com uma queixa muito específica. E aí eu fui treinar. E o meu plano era treinar, tomar banho, buscar ela na escola e falar com quem aparecesse. A mãe, a diretora, um leão, sei lá, eu ia resolver. E aí eu treinei. E eu cheguei na escola e fiz assim, e aí, Du, como é que foi lá com a menina? Ela falou, eu conversei com ela. E aí a gente se acertou. Olha, e aí eu falei... Obrigado. Na minha cabeça eu vi, não é que a menina é capaz de resolver um BO de relação, assim, né? De escola, enfim. E aí, nos 2 casos, pra mim é muito difícil fazer uma progressão de ritmo em maratona, muito difícil. Eu sempre largo muito louca e rápido. E aí eu vou me educando no decorrer. Durante a corrida, durante a prova. Corrida, sempre. Hoje menos, né, obviamente, mas hoje eu consigo bloquear melhor. Mas com a Duda também eu sou muito tipo assim, cara, eu vou lá resolver pra você. E aí eu acho que agora, então, ela tem 5 anos, né? Agora eu tô vendo que ela... Às vezes ela só precisa de mim, tipo assim, mãe, deixa eu te contar o que a fulana falou, mas eu já conversei com ela. Ela já fazia... Já resolvi. Mas eu falei com ela, tá? Tipo, fica calma. Então acho que é o mesmo lugarzinho do coração, assim, de... E aí depois que tipo, ela se resolve, eu corro, me regulo, ela se regula também. Mas eu ainda sinto muita culpa de... Por exemplo, esse ciclo de São Paulo foi o primeiro que eu chamei babá pra treinar. Tá. Pra treinar, porque eu tenho... Você corria com ela, né? Ou corria com ela no carrinho nos meus finais de semana com ela, ou sem ela eu corria normal, né? Então... E aí aconteceu o evento canônico e ela não cabia mais no carrinho. Que ia acontecer em algum momento, né? Algum momento ia acontecer. Ou ela ia começar a ir de bike com você do seu lado. Teve um treino de 20 altos que ela tava encolhida no carrinho. Eu vou mandar essa foto pra você colocar. Que dó que deu. E eu só percebi no final. Ela falou assim, mãe, minha perna tá doendo. Eu falei, mas por quê? E aí eu olhei ela no carrinho. Eu que tô correndo, sua perna que tá doendo? Exato. Que isso, menina? Cara, ela tava encolhida no carrinho. Eu falei, meu Deus do céu, que dó. E aí no outro final de semana eu chamei uma babá pra treinar. E a cada quilômetro eu ficava, meu Deus do céu. Minha filha tá com uma babá. Exato, pra eu correr. Será que eu gosto tanto de correr? Eu acho que nem preciso treinar. Eu preciso fazer isso.
eu nem preciso de um treino de 34 agora. Ah, tá tudo bem. E daí que tá 4 semanas da prova? Tá tudo certo. E ela ficou de boa? Cheguei, ela nem, tipo, ela só fez assim. Oi? Não, mentira, nesse dia ela falou, cadê a medalha? Ah, ela achou que era prova. Aí eu falei, é treino, amor. Aí ela, mas não tem medalha? Eu queria Pra todo 34 treino. eu deveria ter Eu uma acho, medalha. falando aí de pessoas que vão pro primeiro maratona, eu acho que era importante a gente ter alguma recompensa. Tipo, chega num quarta-feira do treino de Fazer uma meia numa 30 quarta-feira. altos e chega no trabalho tem relatório pra fazer? Que isso? Que vida é essa? Que Vai mundo é mexer esse? com planilha, tá Que maluco? mundo é esse? Eu quero Entendeu? minha medalha. Não, exato, eu quero medalha, eu quero banana, eu quero parabéns. Eu quero que o Strava vire e fale, um cupom aqui pro seu próximo mês por ter Isso. feito corrido 10. Isso, vamos num par de meia, um negócio material, sabe? Um incentivo. Tênis tá caro. Poxa vida, Um nada a ver. cupomzinho. E isso é um argumento que eu falo bastante pra quem vai pra primeira maratona. Eu falo, cara, fazer maratona basicamente é você correr, tipo, 28 quilômetros numa terça e ter que trabalhar. Pleno. Isso é, não é? É, galera. Precisamos falar sobre isso, cara. Ninguém só valoriza o dia da prova, mas e as 18 semanas que a gente fica lá? A realidade da 90 corrida quilômetros, é 80 duríssima. quilômetros, sabe? Ninguém dá nem um parabéns. Vamos virar a barriga pra cima e chegou a hora da bota, chegou a hora que você vai ficar Nossa, feliz. eu tô muito feliz. Bom, chegou a hora que você vai ficar feliz. Hora da eu tô muito bota, feliz. chega de sofrimento. Chega. Vai querer um café? Aham. Show. Então a gente vai dar o play na bota, vou pegar um café. Pra quem já acompanha o programa, já sabe como funciona a bota. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, a bota ela vai começar a encher do pé até a coxa, fazendo como se fosse uma drenagem para lavar todos os metabólitos que o músculo solta depois da atividade física. E a pressão também ajuda a relaxar a musculatura. Então, para recuperar, para ficar com a perna leve e amanhã conseguir, ou hoje conseguir treinar tranquila. Eba. Fechou? Sim. Bora lá. Vou pegar um café. Eba. Tomando um cafezinho aqui agora. Aproveitar o momento da bota. O que você deixa de mensagem para mães que querem começar a praticar, que querem corrida, musculação, qualquer esporte que seja? Deixa uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que tudo que a gente falou sobre maternidade, sobre treino, sobre o muito do Mulheres que Treinam Muito, acho que pode agregar bastante para essas pessoas. Eu acho que primeiro é importante você, mulher principalmente, vou falar com mulher só, tá? Tá bom. Acho que é importante você saber em que momento, que câmera olha? Que você pode olhar para mim. Em que momento que você tá ali do seu treinamento, sabe? Você passou por isso de não querer mais correr. Sim. E é importante você saber disso, né? E não ficar, tipo, dando murro em Ponta de faca. Exato. Eu ia falar na parede. Também pode ser. E a partir disso, você fazer a escolha adequada para o seu momento. Eu sempre falo isso quando eu encontro as mulheres presencialmente nos eventos do Mulheres, que eu já fiz X maratonas, eu já tive momentos de correr 20 minutos, 15 minutos, mas eu sempre tinha propriedade do meu muito. E eu acho que esse é o mais difícil de se ter, beleza, eu sustento agora um ciclo de maratona e eu vou fazer ele muito feliz e cada treino eu sei que eu tô fazendo o que é melhor pra mim, o que eu gosto de fazer. Agora eu só consigo 15 minutos indo buscar criança e beleza, mas eu vou sabendo que isso é o meu muito de hoje. Eu acho que essa consciência, depois que você tem essa consciência, tipo, o mundo é teu. E escolher pessoas que estejam de acordo com esse teu momento atual. Também eu vejo muita gente me escolhendo, querendo uma performance de atleta, e muita gente que quer uma performance mais baixinha e vai para uma assessoria que não vai ser tão bem acolhida. Mas você entende que essas duas escolhas só vão ser bem feitas se você souber quem é você. Você tem que se conhecer muito o que pra você saber. espera. E eu acho que hoje a gente tá num momento legal, assim, a gente tem umas ferramentas bem bacanas de se conhecer, de não só treinamento, né, mas
no treinamento de saber o que te agrada, o que você quer da tua vida, de atleta, enfim. Então acho que a partir disso, essa mulher consegue conduzir melhor, assim, eu consigo conduzi-la melhor também, os outros treinadores, enfim. É isso, se conhecer. Todo mundo fica muito mais alinhado, se conhecendo e aí conseguir fazer as melhores escolhas. Exato. Pra carreira, pro esporte. Pra corrida, enfim, se você quer ter um filho ou correr uma maratona, ou comprar uma bicicleta. Exato. Você faz sua escolha tranquilo. Boa. Que conversa. Que resenha. Caraca! Maravilhoso. Mandou muito. Mandamos demais. Obrigada. Prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Pra quem ainda não segue a Ana, vou deixar o Instagram dela aqui. Vou deixar o Instagram do Mulheres que Treinam Muito também. Sigam lá, que é um trabalho muito legal, uma equipe muito legal. Então, você tá procurando uma equipe pra treinar, pra começar a fazer alguma atividade física, chama a Ana, que ela vai te ajudar bastante. Fechou? Vamos terminando aqui mais um episódio do Recovery Resenha. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa o seu comentário. É muito importante pra gente. Se tiver mais alguma pergunta que eu possa fazer pra Ana, deixa aqui nos comentários que eu passo pra ela. Ela responde no nosso Instagram, no Instagram dela, e a gente vai trocando ideia. Fechou? Obrigado mais uma vez. É nóis. É isso. Relaxa. Meu Tá Deus tudo do bem. céu. Deu certão. No improviso aqui, ó, só pra falar que não saiu de uma banana. Tem presente sim. Tem presente. Tem presente. Bonezinho do Recovery Resenha. Se você ainda não tem o seu, aguarde. Em breve vai estar à venda pra todo mundo. Fechou? É nóis.